Então, beleza. Pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com os nossos alunos da Handball em Foco. E essa primeira parte aqui a gente sempre faz ao vivo com a galera lá do YouTube, na nossa live Handball Ação, Handball Action, de número 123. Já fizemos 123 lives aqui no Instagram, no YouTube, desculpa. E eu sempre trago aqui alguns insights para compartilhar com vocês aí para melhorar a nossa prática de handbolista, né? Você que trabalha lá na educação física escolar, que dá aula de handball, você que trabalha com equipes competitivas, que participa de torneios e campeonatos, né? Você que é do alto rendimento, você que é árbitro de handball e atua aí a nível amador, a nível profissional. Esse bate-papo aqui é para você, profissional de educação física também, e todo mundo que é amante da modalidade, né, do handball. Bom, eu preparei aqui um tópico extremamente importante, que é em relação ao tempo técnico do treinador, né? Esse é um tema, assim, muito legal, muito rico, e é um tema, assim, que a gente pode discutir aqui em diferentes maneiras, em diferentes vertentes, né? Em diferentes pontos de vistas, e podemos ficar aqui pelo menos umas 3, 4 horas falando só do tempo técnico, né? Tão importante que é esse momento do jogo, né? E eu trouxe aqui alguns pontos de reflexão para a gente ficar atento em relação ao momento ali do tempo técnico, tá bom? Eu vou falar ali de uma forma bem geral, tá bom? Que a gente consegue contemplar aí a galera que trabalha com handball na educação física escolar, a galera que é do alto rendimento e a galera que é da arbitragem também, né? Então, eu separei alguns pontos aqui para a gente estar discutindo, tá bom? Eu vou passar um videozinho aqui, que é um videozinho que a gente acabou de receber agora à tarde, né, dos nossos alunos, né, tá aí, já deve estar rodando aí na internet. Eu vou compartilhar com vocês aqui, porque ele vai dar uma discussão, vai ser o ponto inicial para nossa discussão aqui, né? Então, deixa eu só eu compartilhar a minha tela aqui, que eu vou mostrar esse vídeo para vocês, tá bom? Então, vamos lá. O tempo, esse aqui, ó. Isso. Bom, vocês estão vendo aí ou não? Eu vou até baixar aqui o áudio, que eu não sei se pode usar essa música. Bom, esse vídeo aqui, ó, é sensacional, né? A gente recebeu agora à tarde. E aí o treinador, meu, olha só a habilidade dele, ó. Que gingado, que agilidade, que coordenação. Ele foi pedir o tempo técnico, né? Ele deu uma deslizada ali, ó, deu o carrinho, né? E aí ele foi lá e colocou o tempo técnico. Nossa, que demais. Uma salva de palmas aqui para esse treinador que foi incrível e sensacional. Bom, então tem alguns pontos aqui que eu vou compartilhar com vocês em relação ao tempo técnico, né? Bom, no jogo de handball, a gente tem ali, vamos supor, tá? Que o jogo que você vai jogar seja uma duração de 30 por 30, beleza? Eu vou fazer em cima desse cálculo aqui a minha explicação, mas aí você adapta ele para a sua realidade, tá? Se o jogo seu for de 25 por 25, 15 por 15 ou 10 por 10, você adapta aí, porque a lógica é a mesma, tá bom? Eu vou colocar aqui 30 por 30, mas de acordo com você faz aí transfere para a sua realidade, tá bom? Eu vou falar o jogo de 30 por 30 porque é um jogo aí adulto, né, o juvenil, o júnior e um adulto masculino ou feminino, geralmente é esse tempo de jogo, tá bom? Se você está jogando lá na escola um torneio, um campeonato, que o jogo é 20 por 20 ou 10 por 10, tá? A lógica vai ser sempre a mesma, tá bom? É lógico, cada competição também tem o seu regulamento específico em relação à quantidade de tempo técnico, tá bom? Eu estou falando aqui sempre fundamentado em cima das regras do jogo de handball, tá bom? Então, em uma partida de 30 por 30, cada equipe tem direito a 3 tempos técnicos, ok? Desses 3 tempos técnicos, ela pode pedir um no primeiro tempo, ok? Ou 2 no primeiro tempo, certo? Beleza, Adriano, até aí tudo bem. Só que se ela pediu um no primeiro tempo, ela tem direito a pedir 2 no segundo tempo, certo?
o total tem que dar 3. Ai, Adriano, o meu treinador pediu 2 tempos técnicos, ok? No primeiro tempo. Então, automaticamente, ele só tem direito a um tempo técnico no segundo tempo. Beleza? Até aí, tá bem tranquilo, tá bom? De acordo com a regra do jogo, certo? Mas, se você olhar aqui, ó, nesse vídeo, eu não sei se eu tô compartilhando a tela com vocês aí. Acho que não tá compartilhando, né? Deixa eu ver aqui. Aí, aqui, ó. Boa. Agora foi. Eu estou escrevendo aqui, vocês não estão vendo. Então, ó, o jogo de 30 por 30, cada equipe tem direito a 3 tempos técnicos, sendo que ela pode pedir 2 tempos técnicos no primeiro tempo, ou um tempo técnico no primeiro tempo. Ela pode pedir um tempo técnico no primeiro tempo e 2 no segundo tempo. O total vai ser sempre 3, tá bom? Mas eu tenho algumas ressalvas aqui, ó, extremamente importantes, tá bom? No segundo tempo de jogo, ok? Se o treinador for pedir um tempo técnico, ok? E ele pode pedir normalmente, não importa o tempo, ele pode pedir com 10 segundos, com 15 minutos, com 25 minutos, com 30 minutos e assim por diante, tá bom? Mas, um detalhe extremamente importante, vem junto comigo. Nos últimos 5 minutos finais de jogo, nos últimos 5 minutos finais de jogo, ok? O treinador só pode pedir um tempo técnico, ok? Então, muita atenção aqui. Vou usar um exemplo aqui para a gente fixar essa informação, tá bom? Vamos supor que a equipe A, ó, a equipe A, vou fazer um cálculo direitinho para a gente não ter dúvida mais nesse aspecto, tá bom? Ela pediu o primeiro tempo técnico aos 15 minutos e 43 do primeiro tempo, certo? Do primeiro tempo, beleza? Primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo, tudo direitinho, foi lá. Ela pediu o segundo tempo técnico aos 38 e 52. Como assim, Adriano, 38 e 52? No jogo de handball, a gente tem a somatória ali dos tempos, ok? Então, o primeiro tempo ele vai de 0 até 30, e o segundo tempo vai de 30 a 60, tá bom? Esse é o ideal. Mas, Adriano, mas aqui no meu placar, na minha cidade, a gente não tem essa tecnologia que o placar vai de 30 a 60. Não tem problema. Tu faz daí de 0 a 30, e aí tu vai lá e no segundo tempo ali em cima no placar, tu coloca lá, segundo tempo, tá bom? Mas não tem problema, a lógica é sempre a mesma, tá bom? Mas você vai ver aí em alguns jogos aí, Mundial, Pan-Americano, né? E assim por diante, você vai ver lá, sempre a somatória do primeiro tempo com o segundo tempo, tá bom? Então, eu vou usar aqui o padrão internacional, beleza? Mas se for de 0 a 30 o primeiro tempo e de 0 a 30 o segundo tempo, não tem problema, certo? Então, ele pediu o segundo tempo técnico aos 38 e 52 do segundo tempo, ou aos 8 minutos e 52 do segundo tempo, certo? Aí ele foi e pediu o terceiro tempo técnico aos 56 e 31. Terceiro tempo, terceiro tempo técnico, certo? Então, ou seja, até aqui tá lindo e maravilhoso. Ele pediu um no primeiro tempo, certo? E depois ele foi e pediu 2 no segundo tempo. Sensacional, show de bola, seguiu o padrão ali direitinho, ok? Vamos para o segundo exemplo, ok? Segundo exemplo, vou usar a mesma lógica aqui, ó, dessa equipe A, tá bom? Só que agora eu vou fazer um pouquinho diferente. Vamos supor que ela pediu o primeiro tempo
com 12:23, ok? Até aí tudo bem, show de bola, sem problema algum. E ela foi e pediu o segundo tempo técnico, meu, aos 55:02. 55:02. Nesse caso, ela vai poder pedir o terceiro tempo técnico. O que eu tinha falado para vocês lá no comecinho da aula? Que nos últimos 5 minutos finais de jogo, ela só pode o quê? Pedir um tempo técnico, certo? Então, nesse caso aqui, ela não vai poder pedir o terceiro, não vai poder pedir tempo técnico, ok? Ela não vai poder. Por que, Adriana, ela não vai poder? Porque ela está aqui nos últimos 5 minutos finais de jogo. Ela já pediu um tempo técnico aqui, ó, com 55:02 ou 25:02. E aí, ou seja, ela já usou o segundo tempo técnico dela aqui nos últimos 5 minutos finais de jogo. Então, nesse caso aqui, ela não vai poder usar o terceiro tempo técnico dela, certo? Porque ela já usou o quê? Um tempo técnico nos últimos 5 minutos finais de jogo, ok? Aqui, nesse videozinho que eu compartilhei com vocês, meu, que foi muito engraçado, muito divertido, o treinador, meu, ele sai correndo ali para pedir o tempo técnico, meu, antes o quê? De dar ali, ó, os 55 minutos ou os 25 minutos, os 55 minutos de jogo ou 25 minutos do segundo tempo, né? E aí ele saiu correndo, ele escorregou aqui com elegância, foi lá e colocou o quê? O tempo técnico na mesa, né? E aí ele conseguiu ali, né, pedir o tempo técnico antes de virar o tempo dos 5 minutos finais de jogo, ok? Então, é muito importante você, treinador, né, de equipes competitivas, se organizar bem os momentos que você vai pedir ali o tempo técnico, né? Porque são os momentos assim cruciais do jogo, né? Então, eu vou pegar aqui um exemplo aqui, ó, da plaquinha do tempo técnico, ó. Então, essa é uma plaquinha que a equipe de arbitragem tem lá, que a gente manda fazer. A gente tem até nosso kit aqui na Handball de Foco, né, com as plaquinhas, tudo bonitinho, né? E, pô, e esse kit aqui, meu, puta, a gente tem aqui a Handball em Foco, a gente dura 10 anos, meu. O outro que eu tenho aqui, o meu, porra, tem 15 anos que eu já tenho ele, desde a primeira vez que eu mandei fazer, né? Tu faz de um material que é de acrílico, acrílico não, um plástico resistente, meu, cara, isso aqui dura o resto da vida, meu. E é muito bom porque tu fez uma vez só, então, tipo, tu esquece, né? Tu vai ter pro resto da sua vida. E aí o treinador pega essa plaquinha aqui, ó, e aí ele sai, ele vai andando ali, né? E coloca, meu, em cima da mesa, beleza? Em frente, igual ele fez aqui, ó. O treinador tá vindo, né? Ó lá. Lógico, tu não precisa dar esse carrinho aqui igual ele, né? Tipo, tu vai ali andando numa boa e coloca o tempo técnico ali na mesa, beleza? De acordo com as regras oficiais, né? A regra fala para o treinador colocar o tempo técnico ali em cima da mesa, tá bom? Mas nada impede que se o treinador estendeu a mão aqui assim para você pegar, você vai lá e pega numa boa, tá bom? Mas a ideia é que a gente eduque os nossos professores, os nossos treinadores aí, para que ele coloque assim na mesa, para ficar muito mais fácil, até mesmo para quem está trabalhando na mesa, ter a agilidade de apertar o botão lá parar o tempo de jogo e apertar a buzina, né? Então fica muito mais fácil para quem está trabalhando na mesa, para você parar o tempo técnico, parar o tempo de jogo, né? E você fazer o quê? O apito. Então, educa a galera para tipo colocar o tempo técnico na mesa.
tá bom? E aí ele colocando o tempo técnico na mesa, quem está na mesa ali, os oficiais de arbitragem, secretário, cronometrista, meu, ele vai parar o tempo imediatamente de jogo, ok? Vai apitar alto, forte, firme, para todo mundo que está ali no ginásio ouvir, principalmente quem está jogando e os árbitros, certo? Eles vão levantar a plaquinha lá em cima, assim, ó, vai estender o braço, levantar a plaquinha, certo? E aí ele pode até apontar o braço aqui, ó, o lado que pediu, tá bom? Ah, foi esse lado aqui. Por que ele aponta o braço? Para ficar didático, para ficar fácil, para todo mundo que está no ginásio entender que é uma solicitação de tempo técnico daquela equipe, né? E aí fica muito mais fácil para todo mundo aprender, principalmente quem está ali no ambiente escolar, nos jogos de iniciação, né? E até mesmo o público, num geral, que às vezes ele fica falando, mas caramba, de quem que é o tempo? Porque não é todo mundo que sabe desse detalhe, né? Então, e aí você levanta a plaquinha e aponta a direção do braço da equipe que solicitou o tempo técnico, tá bom? Outro detalhe extremamente importante é o seguinte, que a equipe que vai solicitar o tempo técnico, galera, ela tem que estar de posse de bola. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Ó, vou escrever aqui, ó. Tem que estar de posse de bola a equipe que for pedir o tempo técnico, tá bom? É muito importante essa questão de estar com a posse de bola. E quando eu falo estar com a posse de bola, não significa que a bola tem que estar em jogo, tá bom? Tem que estar ali no meio da quadra, os jogadores trocando passe, não. Pode a posse de bola, nesse caso, significa o quê? A minha equipe, por exemplo, está com a bola na mão do goleiro dentro da área de gol, antes dele executar um tiro de meta. Os meus jogadores estão trocando passe no meio da quadra, né? Ou a minha equipe vai cobrar, por exemplo, um tiro lateral, vai cobrar um tiro de saída, que a bola está fora de jogo. Então, a posse de bola ela é da minha equipe naquele momento, tá bom? Então, isso é extremamente importante, tá? Hoje, eu não vou entrar no mérito da buzina automática, ok? Como assim, Adriana, buzina automática? Em alguns jogos da Champions League, né, os treinadores, eles podem pedir o tempo técnico, eles não precisam fazer esse protocolo que igual eu mostrei aqui para você, do treinador ir lá, entrar, ir na, perto da mesa de controle, do secretário cronometrista, entregar o cartão verde na mesa, né? Na Champions League, tem uma buzina que fica do lado da mesa, e aí o treinador, ele vai, pá, aperta a buzina. E na hora que ele aperta a buzina, automaticamente o placar, ele trava, para de rodar, ok? E ele solta a buzina, né? Tipo, tem um barulho, o som, né? Tem o barulho lá. E aí, ou seja, significa que aquela equipe está pedindo a posse de bola, tá bom? Eu não vou falar dessa regra agora, porque tem algumas particularidades de se o cara pedir errado, inverte a posse de bola, punição, blá, 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 tem vários fatores aí, tá bom? E não é a nossa realidade do nosso dia a dia, né? Isso aí a gente vai ver lá no Mundial, a gente vai ver na Champions League, nos grandes eventos assim internacional, né? Que tem todo um glamour, tem toda uma logística e assim por diante, tá bom? Então, mas só para vocês saberem que existe hoje essa possibilidade de ter uma buzina ali na lateral da quadra, perto do banco de reserva, né? E perto da mesa de controle, onde o treinador ele vai lá e bate na buzina, o tempo para e solta um sinal sonoro, né? Informando que teve um tempo técnico. Tá bom? Então, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, porque acho que não é uma informação que vai ajudar muito a gente na nossa prática, porque a maioria das pessoas que vão ver nossa aula aqui usa essa metodologia aqui, de 99,999% do mundo usa, tá bom? Então, mas eu queria deixar frisado aqui que você tem que estar com a posse de bola para você pedir, tá bom? Bom, eu poderia ficar aqui mais umas 3 horas só falando de tempo técnico, né, de pontos de comunicação, o que você vai abordar,
né? Quais estratégias você pode estar utilizando, como que você, treinador, otimiza, né, esse momento para passar uma determinada informação. Cara, se você tem, por exemplo, às vezes um treinador de goleiro, esse é o momento para você também entrar em ação com o seu goleiro. Se você tem um auxiliar técnico, você pode passar uma informação ali específica para um determinado jogador, e você fica com, e você é o treinador principal, você fica ali com a maioria dos atletas, você vai fazer uma informação coletiva, né? Então, ou seja, Adriana, em quais momentos eu vou utilizar, quando, meu, então tem várias sacadas, várias estratégias, e aí vai de cada um, de cada treinador, né, que trabalha com equipes competitivas, ali escolher o melhor momento para você, de acordo com o seu modelo de jogo, de acordo com a competição que você está fazendo, de acordo com a característica dos seus jogadores, característica do adversário. Então, tem vários pontos que você tem que levar em consideração para você pedir o tempo técnico ali, tá bom? A galera da educação física escolar, meu, o importante é a gente saber que você tem essa quantidade de tempos técnicos, ok? E você está com a posse de bola. Mas, em relação à quantidade, veja no regulamento lá da competição escolar que você vai participar. Por quê? Não é toda competição que você vai ter direito a 3 tempos técnicos, tá bom? Pode ser que você tenha um só no primeiro tempo, ou um só no segundo tempo, ou pode ser que você não tenha tempo técnico, porque às vezes o tempo é tão reduzido ali, sei lá, 2 jogos de 10 por 10, porque às vezes nem dá tempo de a gente pedir um tempo técnico, porque senão vai ficar muito grande o jogo, e a gente tem que fazer, sei lá, 30 jogos num dia, então às vezes acaba tirando um tempo técnico ali para a gente otimizar o nosso tempo de quadra, né? Então é importante você, professor de handebol escolar, que participa ali de festivais, está iniciando ali a transição na fase competitiva, estar ciente do regulamento se você vai ter tempo técnico ou não, tá bom? E a galera da arbitragem, a mesma coisa, tem que ficar atento, principalmente a quantidade de tempo técnico que foi pedido, anotar lá na súmula, porque eu já vi a galera aí, tipo, comendo bola, esquecendo de anotar tempo técnico na súmula, e aí o treinador, por exemplo, pediu o segundo tempo técnico nos 5 minutos finais, e aí de repente ele vai lá e pede outro, e a arbitragem dá, e aí, meu, dá aquela confusão, porque depois a gente vê na filmagem, vê ali no jogo, vê na própria súmula de jogo, às vezes depois o cara anotou errado lá, e caramba, tem 2 tempos técnicos aqui, né? Então, ficar muito atento na hora que você vai apitar, né, para ver realmente ter certeza que a equipe está de posse de bola, né? Não podemos dar um tempo técnico quando a equipe perde a posse de bola ou quando ela não está com a posse de bola mais, tá bom? Porque aí gera todo um transtorno, clara chance de gol, e aí já viu, né? E um outro detalhe importante para a gente fechar aqui, né, essa live com a galera do YouTube, que são os alunos que nem de Boa em Foco. Se, por exemplo, essa é muito importante. Nossa senhora, essa galera, ó, seguinte, muitas vezes a gente acaba fazendo alguns jogos que tem ali um monte de gente na arquibancada, tem pai, tem torcida, tem aquele barulho externo lá de batuque, né, da galera do universitário, né? Então, muita atenção no seguinte: se a equipe de arbitragem que está lá na mesa, né, o treinador foi pedir tempo técnico, a equipe de arbitragem apitou. Só que os árbitros e os atletas que estão jogando dentro da quadra não ouviu o barulho, não ouviu o barulho do pedido de tempo técnico, né? E aí o jogo continuou, né? E aí teve um lance, por exemplo, logo na sequência ali, que o defensor foi lá e fez uma falta e agarrou, jogou o cara no chão ali, uma clássica falta de um long hold, né? Agarrar por muito tempo e jogar ao solo, um clássico de 2 minutos, ok? E aí depois, logo em seguida desse agarrão que o jogador jogou ao solo, que o árbitro foi parar o tempo, foi para punir 2 minutos, ele viu que a mesa de controle apitou ali. Poxa, meu, foi tempo técnico, e aí vocês continuaram o jogo, vocês não ouviram por causa do barulho, o ginásio está lotado, batuque. O que acontece nessa situação, ok? O tempo técnico ele vai ser concedido para essa equipe, porque na hora que ela pediu, ela estava de posse de bola, ok? O jogo continuou, o jogo vai voltar aonde a bola estava no momento que o secretário cronometrista apitou, e a bola estava, por exemplo, no meio da quadra. A bola volta para lá, vai ser um tiro livre para a equipe pedir o tempo técnico. E agora um detalhe muito importante: essa punição de 2 minutos, ela vai prevalecer, ok? Ela vai continuar. Perfeito, Kaique. É exatamente isso.
ela vai continuar, o árbitro não pode voltar atrás para uma situação como essa de punição, ok? Seja ela um amarelo, seja ela um 2 minutos, e seja ela um cartão vermelho, e quiçá um vermelho com azul, um cartão vermelho com azul, tá bom? Ele não pode voltar. A partir do momento que o árbitro deu essa punição, nesse caso do tempo técnico, infelizmente, ele não pode voltar. Ele pode voltar tudo o lance, pode voltar antes do gol, por exemplo, pode voltar lá o tiro de saída, mas se ele aplicou uma punição nesse intervalo ali de que aconteceu essa situação da mesa apitar e a galera não ouvir e continuar o jogo, ele não pode voltar à punição. Seja um amarelo, um 2 minutos, um vermelho e que um vermelho com azul. Beleza? A punição permanece, mas o lance volta lá na origem, aonde o secretário e o cronometrista apitou, né, solicitando o tempo técnico do treinador. Beleza? Bom, galera, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Poderíamos ficar aqui mais umas 15, das 10 horas só falando de tempo técnico ali. Eu já tinha uma listinha aqui, ó, com 18 itens. Eu consegui falar 5, mas depois em outro momento eu venho compartilhando as outras informações para vocês aí, para a galera do YouTube. Então, aquele abraço aí, live 123. 123 lives no YouTube a gente fez. 123. Caralho, que demais. Parabéns a todos aí. Agora eu vou continuar com os nossos alunos aqui da Handball em Foco, que a gente tem mentoria agora com eles aqui. Beleza? Então, a galera do YouTube aí, um grande abraço. Valeu!